da história da Bahia até hoje, por tudo que nós sabemos, mas o jornal ia caminhando na sua, digamos, na sua toada, o Jornal à Tarde, né? Chega uma tempestade chamada Jornal da Bahia. O Jornal da Bahia foi um momento de sacudida, uma sacudidela importante na imprensa baiana e fez surgir jornalistas e intelectuais, nós podemos dizer desta maneira, extraordinários, né? Quer dizer, está aí Samuel como parte dessa geração que dignificou a imprensa baiana. Como a tribuna foi, ele citou aqui. Isso que eu ia dizer. Então, o Jornal da Bahia foi um sopro de renovação muito importante e que teve figuras extraordinárias, como Joca, que nós já falamos aqui, ou como Glauber Rocha, ou como Samuel, João Batista Lima e Silva, Ariovaldo Matos, figuras extraordinárias. E mais tarde, 10 anos depois, quer dizer, 11 anos depois, 1969, surge então a Tribuna da Bahia, que foi outro sopro de renovação, porque veio também revolucionar a imprensa. Quer dizer, a baiana. Tarde, de certa forma, então, representa uma espécie de um tradicionalismo do jornalismo da Bahia? Seria o caso de dizer? Porque é o único que ficou fora desse sopro de renovação. Mas é isso mesmo. Os jornais, isso aí não é nenhuma... Porque os jornais também, eles tomam muito cuidado. À medida que criam uma tradição, eles tomam cuidado com esta tradição para mudar, e a Tarde se mexeu também. A Tarde foi se mexendo, e hoje é um jornal... Se você pega a Tarde daquele tempo e olha hoje, digamos, aquilo que nós chamamos de diagramação ou de layout, o que queira da Tarde, a Tarde mudou bastante. Mudou também na linha editorial dela, porque a Tarde era, de tradição, um jornal conservador. Conservador aqui não é nenhuma crítica necessariamente, e ela vai se mexendo também, porque outros jornais aparecem e vão sacudindo e obrigando ela a dialogar de outra forma com o leitor. Professor, a pergunta que eu fiz, qual era o seu grau de liberdade como editor de política? Eu fui editor de política. Que tipo de recomendação o senhor recebia? Recebia recomendação? Não, mas eu fui editor de política no Jornal da Bahia no período já mais tardio. Chefe de reportagem eu fui no período ainda de Joca e tudo. Sim. Não foi nem do Joca. O Joca já era repórter. Quando Sérgio de Souza também passou um ano aqui como redator-chefe, Pastore foi, o Rafael foi redator-chefe, né? Também tinha Rafael, Rêmulo, grandes jornalistas. Eu fui editor já no tempo do Francisco Bastos e do Barral. Então já era uma fase, Samuel está ressaltando com absoluta correção. Hoje nós vivemos, e desde lá, era 83, 84, já era o fim da ditadura, né? Porque já era outra situação. O fim da ditadura era fim da ditadura. E a liberdade já era muito maior, porque quem viveu a fase do Médici e mesmo a do Geisel sabe qual é a diferença, né? Mesmo a do Geisel. O Geisel ainda dizia, está no livro do Gaspari, nós temos que continuar a matar. Sob Figueiredo não mais, não ocorreu mais isso. Não ocorreu dos porões da ditadura vieram os que tentaram, estouraram bancas, etc. e tal. E mataram gente, mas aí por fora do esquema ditatorial propriamente, eram dos porões mesmo. Então já fui editor de política num momento bem mais favorável, no momento próximo da campanha das diretas, e onde eu não tinha grande restrição, não era esta fase. A fase da restrição é anterior. E Samuel está certíssimo. Eu disse até, na minha fala, mas passou rápido, eu disse, anteriormente já havia começado, Samuel está certo, que já começou com Antônio Carlos prefeito da perseguição ao Jornal da Bahia. E depois, quando governador, aí ele intensificou. Professor Luiz Nova, os jornalistas estão sabendo aproveitar essa liberdade que os nossos colegas citaram aqui, hoje em dia, na sua opinião? Olha, eu tenho uma visão um pouco, talvez, não sei se difere do ponto de vista essencial ou até formulado até agora. Eu acho que a grande mudança é da forma como a sociedade termina se conduzindo ou se autorregulamentando a partir do poder. Então, a coerção da ditadura impunha o embate, né? E esse embate era feito talvez até com mais vigor do que hoje, em que há um processo de busca de coesão, né, em torno de ideias do deslumbre e da sedução. Acho que hoje os jornalistas são muito mais seduzidos pelo sistema, portanto há muito menos vigor investigativo, muito menos vigor de busca de dissecar os problemas do que se havia durante o período do regime militar. Muito menos por questões pessoais de tal ou qual jornalista, mas muito mais por um contexto social em que hoje a sedução é muito mais forte e muito mais gente seduzida
do que tinha antes. Eu acho que esse é um fato que está mais presente. Quer dizer, a imprensa hoje, ela é uma imprensa muito mais marcada pelo sentido de mercado, muito mais marcada, a pressão do mercado é maior do que a política. Esse é que é um fato, né? Antes a ditadura também era uma pressão. O aparecimento da televisão também como veículo de jornalismo, você acha que alterou de certa forma a influência do jornalismo impresso na sociedade? Altera de forma, não altera, eu acho que a importância se readequa. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um texto do site da Associação Nacional de Jornalismo, dos jornais, em que ele trata exatamente um quadro muito bom para os jornais. Ele diz assim: os jornais brasileiros atravessam uma excelente fase, com aumento de circulação e da captação de investimentos publicitários. No primeiro semestre de 2008, a circulação dos jornais aumentou 8,1%. Ou seja, há um momento de boom econômico, de posicionamento do jornal e de aumento de leitura. Então, acho que a televisão readequa, mas não tira a importância do jornal. E acho que hoje o mercado é uma questão muito mais... A pressão é maior do mercado do que política. Mesmo aqui na Bahia, a mudança de governo faz com que a relação da imprensa com o governo seja uma coisa mais equilibrada e é muito mais, talvez, a fragilidade do mercado na Bahia para sustentar a imprensa de forma mais livre. Samuel, essa influência agora do poder econômico, né? Como é que você avalia isso? Quer dizer, então hoje um jornal estaria sujeito a fechar se tal ou qual grupo econômico, que é o maior, digamos assim, investidor em publicidade naquele jornal, dissesse que ele não pode dizer aquilo. Por exemplo, um grande shopping center que tem uma cota alta no jornal não pode falar mal da gente, se falar eu corto e tal. Quer dizer, mudou o patrão externo? Mudou completamente. Completamente. Se tomar como base o Jornal da Bahia, para voltar um pouco atrás, o grande anunciante era o governo do Estado, era a prefeitura, era a publicidade institucional. O que aconteceu recentemente, na última briga da qual eu participei com o já senador Antônio Carlos Magalhães e o Jornal à Tarde, chegou um momento de um confronto que ele não admitia que as pessoas tivessem a liberdade para fazer a menor crítica. Ele tentou partir para o Jornal à Tarde, trancar a publicidade do governo para tentar sufocar o jornal balançou naquela época. Não balançou. Deu uma diminuída no quadro, teve demissão. Não balançou. O jornal se adequou. Mas por que razão? Porque a Bahia já era outra, a economia da Bahia já era outra. Você pegava a Coelba, que era um anunciante forte, que estava privatizada. O Banco do Estado da Bahia, que era um Baneb, que era um grande anunciante, já tinha sido privatizado. E a economia baiana cresceu de maneira geral. Sobretudo, a parte da construção civil com as empresas de incorporação. Então, o jornal passou a ter, na época que Antônio Carlos tentou erroneamente, ele errou muito, ele acertou muito, mas errou muito. Ele pensou que o que ele fez com o Jornal da Bahia poderia fazer com o Jornal à Tarde. Mas o Jornal à Tarde foi um jornal que nasceu em 1912. Um jornal que tinha uma relação muito próxima com a baianidade. Era verdade, o jornal tinha uma linha conservadora que veio transformando com o tempo, na medida em que o jornal deixou de ter aquele cabeçalho político, dizendo jornal republicano, jornal isso e aquilo, para ser um jornal que vende o seu produto. Então, o jornal passou a ser uma mídia em que chegava a publicidade independente de Antônio Carlos Magalhães, que Antônio Carlos Magalhães disse certo a Emiliano: quando uma empresa da época queria colocar um edital no Jornal da Bahia, ou um aviso ou qualquer coisa assim, Antônio Carlos mandava um aviso: se fizer, vou fechar a sua empresa, jogando fiscais, que chamava fiscais de renda. Na época, usava a máquina do Estado, a Secretaria da Fazenda, para fazer isso. Poder econômico e poder político... Não, estão se separando por completo. Não, mas naquela época o poder político pressionava o poder econômico. Pressionava o poder econômico, pressionava o social, pressionava em todos os sentidos que você possa imaginar. Você não tem o direito de sair na rua porque uma ditadura estava em cima e você não podia se reunir, porque qualquer reunião era uma reunião suspeita, quanto mais em relação a uma situação econômica e política vinculada à situação dos jornais. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta aqui discutindo a imprensa na Bahia. Não sai daí.
Estamos de volta com o nosso TV Debate, hoje discutindo a imprensa